Ele é o criador do podcast da Administração de Escritórios de Advocacia. Ele é André Porto Alegre. André Porto Alegre e o episódio 100. Gesto de gestão. Olá, Dani Serafino, tudo bem? Tudo ótimo. Eu fui direto pra Dani porque a gente amarrou o André. Exato. A gente amarrou o André na cadeira. Exato. E a gente pegou o roteiro número 100. Ele ia dar um monte de bronca. A gente falou, não, André... Roubamos o episódio. O episódio número 100 tem que ser um episódio pra falar sobre você. Exato. Certo? E como é difícil o André Porto Alegre falar sobre o André Porto Alegre. Difícil. Ele andou no passado, ele tem um passado que condena ele. Porque assim, a gente não tá filmando hoje, tá? Assim, se qualquer coisa que você vir na internet aí não tem nada a ver, não foi a gente que filmou. Tudo bem, André Porto Alegre? Tudo bem, Lupe, tudo bem, Daniele? Chegamos ao episódio número 100, incrível. Que maravilha! Graças a vocês, graças a vocês. Graças a vocês você, e a nossa André. audiência, né? Você sabe, o nosso primeiro episódio a gente teve uma convidada, né? No primeiro episódio número 1. Tivemos uma convidada. Aí depois, você convidou uma outra pessoa. Convidei. Alguns episódios depois. Isso. E ela nunca mais saiu. Ela nunca vai sair. Ela achou que era um convite permanente. Querem me tirar, A gente querem foi me tirar, mas aqui eu estou. E tal, outra coisa. E como diz André Porto Alegre, me alvorando deste lugar. Olha que espetacular. Deste lugar. Se arvorando. Esse episódio 100 tinha que ser especial. Porque, tinha. olha, ter 100 episódios de um podcast que só cresce, que tem, assim, uma repercussão tão grande, assim, de carinho das pessoas. A gente vai nos eventos, vai nas coisas, as pessoas... eu ouço tanto, É assim, a gente não podia deixar passar como um episódio qualquer. Tinha que ser um episódio especial. E ele me avisou lá, quando a gente começou a conversar sobre o podcast, ele falou, Lupe, você vai ver quanto assunto tem. E olha aí, ó. Deixa eu registrar, antes de eu passar pra você, Dani, queria registrar a presença. Nós conseguimos trazê-la. A nossa Maura está aqui. De quem estamos falando, André? Da Maura Campanile, jornalista, escritora. E minha esposa, né, que me acompanha há 42 anos. Olha lá, olha que lá. veio, nunca tinha vindo aqui aos estúdios acompanhar uma gravação e eu convidei. Por Maura, faz 100. um way alto aí. Aê, boa. Obrigado, Maura, por ter vindo. Ainda bem que você veio para acalmar esse homem, ainda bem no episódio 100. A gente tá muito feliz aqui de estar chegando, né, nessa marca, né, de 100 episódios. E aí a gente pensando, o que a gente podia fazer, né, para comemorar, para ter essa festa aqui. E o André, ele tem algumas máximas que são... Quem conhece o André sabe que são máximas dele. Então o André, ele pouco dá espaço e participa, assim, de coisas que ele possa ser entrevistado. Ele tem algumas convicções. Então aqui a gente acha que esse carinho que as pessoas têm pelo André, né, e o carinho que tem por esse programa, né, a ideia de um programa como esse, a gente ter um programa dedicado à gestão de escritórios de advocacia, que tem contribuído, e são esses feedbacks que a gente ouve dos nossos queridos ouvintes, contribuído para a prática, né, do dia a dia das pessoas, do dia a dia dos advogados, do dia a dia da indústria jurídica, tem por trás uma pessoa que é tão significativa, porque é uma pluralidade. Só quem conhece o André, né, um pouquinho mais, eu me sinto privilegiada por poder conhecer o André um pouquinho mais e saber, assim, do background dele tão diverso, tão rico, tão repleto, de uma mente tão brilhante. E eu acho que seria um presente para os nossos ouvintes entenderem um pouco, né, essa jornada do André. Então a gente resolveu hoje entrevistar André Porto Alegre no episódio 100. Mas eu quero fazer algumas ressalvas, queridos ouvintes. O André não faz ideia, é um encontro às cegas com a entrevista. Ele não faz ideia das perguntas, ele não sabe o que vem. E ele tá aqui, vai responder de forma espontânea, sem planejamento. Até porque, né, Dani, eu deveria ter... A gente também não alinhou nada, então vai ser então pra surpresa pra todo mundo. É pra ser espontâneo, como sempre é, mas eu acho que para os ouvintes conseguirem perceber, né, a riqueza de que tudo isso se concretiza num programa tão rico como esse, é porque existe uma história e existe uma mente, né, que é muito inquieta, que sempre visa o além, sempre faz o melhor, e a gente queria conhecer um pouquinho as pessoas. Então, André, nós vamos começar a nossa dinâmica aqui de perguntas e respostas. Não vai ser ping-pong, tá? Mas aqui
Queremos Te Ouvir. Eu queria começar com esse bloco. Mas antes, vamos dar um direito a ele. Vamos ele lá. gosta sempre de pedir música. É verdade, Ele gosta Lupe. sempre de toca música, não sei de quem. Episódio 100 deve ter direito, né? Você tem pedido musical pro episódio? Pro Ed? Pro Ed. Não, eu vou querer. Eu sempre quando as crianças eram pequenas, etc e tal, vocês vão se surpreender, mas eu vou pedir Xuxa, cantando parabéns a você. É o show da Xuxa. Eu vou pedir a Xuxa naquela parte. É pique. Pra comemorar, eu acho que essa é uma música que eu me lembro que fazia a minha alegria quando nos bufês infantis, quando os meus filhos eram pequenos. Realize de desejo, né, André? E sua lista de Spotify. Eu preciso fazer o Spotify do André. Ele pode pedir o que ele quiser, né? Episódio 100 não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. Mas vamos lá, Dani. Eu queria, assim, André, que o nosso programa aqui começasse assim. As pessoas conhecem, eu acho que uma das facetas do André. Nossos ouvintes aqui conhecem a faceta do André, podcaster, né? E que a gente sempre fala no começo do programa que ele é o jornalista, né? Que teve essa iniciativa. E aí, algumas pessoas já me perguntaram, mas o André é jornalista, né? Mas ele, quando encontro com ele nos eventos, ele tá lá vestido de advogado, né? Com seu terno. Mas, né? E aí a gente queria, talvez, André, queria começar com isso, para as pessoas te conhecerem. Que você pudesse falar um pouquinho pra gente, né? Eu sei que é uma longa jornada, mas um pouco da sua trajetória profissional e um pouco também, né? Da sua trajetória familiar, que eu sei que é algo que é o alicerce da sua vida. Então, se você pudesse se apresentar aqui, como você diria assim, conte pra gente um pouco dessa jornada. Tá bom, Dani. Bom, eu sou efetivamente jornalista, queria ser jornalista, sempre quis ser jornalista e fui para a faculdade Casper Libero, fazer jornalismo, mas muito rapidamente queria trabalhar também. Na época havia uma dificuldade muito grande até hoje dos jornalistas atuarem como jornalistas. Não é uma atividade que nem o estágio existe, né? Ele há dificuldades. E aí eu fui trabalhar numa agência de propaganda, né? E comecei a vender anúncio classificado. Esse foi o meu começo profissional, foi vendendo anúncio classificado. Existia isso aqui em São Paulo, eram os contatos de anúncio classificado. E você fazia jornal? Jornal, anúncio legal. jornal. Saía com a tabela do Diário Popular, que nem existe mais, do Estadão, da Folha, Gazeta, etc e tal. E isso fazia com que eu visitasse clientes. E na época, eu muito jovem, eu tinha 17 anos, né, muito jovem, a gravata era uma maneira como os contatos publicitários se vestiam, porque eles chegavam nos lugares, então sempre tinham que se apresentar, e eu vendia anúncio classificado, mas eu achava importantíssimo eu ir de terno e gravata. Então o terno e gravata surge aí, então, ele surge dessa maneira, tal coisa, e eu tinha uma expressão muito de moleque mesmo, de jovem, e o terno me dava uma sensação de que eu era um pouco mais velho. De contato publicitário de jornal, eu fui chamado depois numa equipe que o Luiz Frias, que é da Folha de São Paulo, montou, de contatos publicitários, então fui trabalhar num grande veículo de comunicação, quem sabe, a época... Bom, existem vários, mas um grande veículo para ser contato publicitário da Folha de São Paulo, e lá, de novo, dá-lhe gravata, etc e tal, que a gente usava. A competição era com o Estadão. Vou fazer um registro aqui, que quem me deu a dica que tinha uma vaga aberta foi a Maura, tá? Só pra deixar, a Maura que ela avisou. Era jornalista de ela era jornalista também. Ela é jornalista e trabalhava na Folha de São Paulo. Disse, olha, tem uma vaga lá na equipe do Luiz, etc e tal. E só que lá a gente não podia dizer que era namorado, mas nós já namorávamos, então a gente ficava mais... No prédio da Folha de São Paulo trabalhava o Maurício de Souza, e um dia eu vendi um anúncio pra folhinha do Maurício de Souza, e o Maurício de Souza mandou uma mensagem, disse assim, me diz a coisa, quem é o contato que vendeu um anúncio pra folhinha, porque eu tô na folhinha não sei quantos tempo, folhinha era o suplemento infantil, e aí disseram, olha, é o André Porto Alegre, e aí o Maurício quis me conhecer, e aí um dia eu fui chamado pra conhecer o Maurício de Souza, porque trabalhava no mesmo prédio, etc. E aí conheci o Maurício de Souza, pra mim foi um encantamento, imagina, eu era quase ainda leitor, Aline, do Maurício de Souza, quando eu fui conhecer o Maurício de Souza, eu era muito jovem. E aí o Maurício disse assim, você nunca pensou, quer trabalhar com licenciamento? E eu disse assim, eu quero trabalhar com licenciamento. E lá saí da Folha de São Paulo, mas eu subi alguns andares e fui trabalhar com o Maurício de Souza. Tive uma trajetória com o Maurício de Souza, com licenciamento de personagens, uma área bastante interessante, até que o Maurício pediu para que eu representasse ele numa entidade. Quer dizer, Maçã da Mônica, Frada da Mônica, tudo culpa sua, é isso? Tudo minha, tudo meu. Me lembro que o meu primeiro contrato, Lupe, foi o Mel da Mônica. Mel da Mônica. Porque o Maurício me chamou e disse assim, eu quero ter mel.
Eu disse, pô, mas mel, Maurício, tá bom, Maurício, vamos ter mel. E aí eu fui e fiz e fui. Mas aí eu fui representar a Maurício de Souza numa entidade que existia de licenciamento, e aí eu conheci o Ziraldo, e o Menino Maluquinho fazia muito sucesso, já tinha vendido mais de 1 milhão de exemplares. E o Ziraldo me conheceu, nós nos demos muito bem, e o Ziraldo me convidou para eu trabalhar com o Ziraldo. Lá fui eu falar pro Maurício, depois de alguns anos, né, que eu ia trabalhar com o Ziraldo. O Maurício foi de uma generosidade que só o Maurício tem, né, então um beijo pro Maurício de Souza, que aceitou completamente isso. Ele gostava muito do Ziraldo, ele se dava muito bem, essa era uma coisa curiosa, e aí eu fui trabalhar com o Ziraldo no lançamento do Menino Maluquinho. E também fizemos todo esse projeto do menino, do filme, do licenciamento, etc e tal, e aí, nisso, um dia, enfim, eu sempre tinha um amigo meu que tinha uma editora, e, enfim, a vida, Daniela, é uma sucessão de coisas bastante interessantes. Eu fui diretor comercial de uma editora, da escrita editorial, e aí fui chamado por uma agência de propaganda que tinha sido incorporada ao grupo Young Rubicon, e que aí que eu entro nesse mercado das agências, né? E tive a oportunidade também de trabalhar na Young Rubicon, na Lintas, que é uma agência que não existe mais, mas que foi bastante significativa no mercado brasileiro, e voltei depois para a Young Rubicon também, até que fui chamado pelo Kinoplex, né? Porque aí, Dani, tem uma questão curiosa, porque eu direcionei um pouco a minha trajetória profissional um pouco nessa questão comercial, então eu tinha uma certa facilidade de gestão e comercial, então eu tinha uma certa facilidade de circular, e aí fiquei muitos anos... Jornal, produtora, né? Maurício de Souza é uma produtora, agora cinema. Cinema, né? Que eu já tinha tido a experiência como produção na Maurício de Souza, no próprio Menino Maluquinho, claro que não era uma questão onde eu atuei mais na Maurício de Souza, mas depois como exibidor no Kinoplex. E aí, esse foi um momento bastante interessante. Então, sempre na área, sempre em comunicação e na questão de gestão e comercial. E aí, quando terminou esse meu ciclo, eu fui chamado por um escritório de advocacia, de um conhecido meu, que sabia dessa minha trajetória, e disse, André, até o fato de você não ser advogado pode ser interessante, porque os advogados... Hein? Pois é. Pessoa. Era mais ou menos por volta de 2012, e havia um processo de profissionalização, Lupe, nos escritórios de advocacia. Grandes escritórios haviam contratado gestores profissionais. E esse meu amigo, muito consciente, esse escritório, né, o fundador, muito consciente desse movimento, achou que podia ser interessante e se contratava não advogados. E aí eu descubro essa questão e fiz uma guinada na carreira, exatamente percebendo que havia uma lacuna sobre a questão de uma visão de gestão para escritórios de advocacia. E começo a estudar sobre isso, né? Havia pouquíssima literatura, havia pouquíssimos profissionais, e eu comecei a me aprofundar nisso, né? E quero fazer registros aqui. A Lara Sellen que é uma consultora de escritórios de advocacia, quem sabe a primeira pessoa que fala sobre isso, né? E foi muito bom eu tê-la. O Mário Ezequiel depois saiu do Matos Filho e também me ajudou muito quando estava ainda no Matos Filho, me orientando. O Graciotti, eu fiz parte do conselho com a Fenalói, o Graciotti, que hoje mora na Itália, também me ajudou. Eu tive muita gente que me ajudou. E que eram os profissionais que atuavam em gestão de escritórios de advocacia como consultores. Eu acho que essa era uma curiosidade, André. Como é que você, né, de jornalista, você caiu aqui no direito, então... né? As pessoas sempre ficam com essa dúvida, e é muito interessante, assim. E aí você, ou seja, a princípio do que você nos falou aqui, não era né, não fazia parte, né, da sua trajetória, talvez mais óbvia, profissional, mas quando você chega nesse lugar da advocacia, você percebe essa lacuna de gestão. Então, logo no começo, a sua atuação, na prática, foi gerindo um escritório de advocacia. Ou seja, você tem costelinha nessa feijoada, é isso? Tem. E a questão é que eu acho que tem duas coisas sobre isso, né? Eu sempre tive muita proximidade com esse universo, porque eu fui muito contratante de escritórios de advocacia. O trabalho de licenciamento que o trabalho de licenciamento é um trabalho que envolve contratos. Então, essa questão dos royalties, dos contratos, eu fazia muito isso, eu tinha uma certa proximidade. Esse é um ponto.
O outro ponto de resgatar um pouco essa questão, eu fui presidente da Associação dos Profissionais de Propaganda, né? Então, eu também me dediquei, mas eu resgato um pouco essa questão do jornalismo, porque o jornalista pode se especializar, né, Dani? Então, Sim. essa questão, Lupe, sempre foi uma questão interessante. Eu poderia resgatar a questão do jornalismo me apresentando como um jornalista especializado, e foi isso que eu fiz, né? Então, mesmo que eu tenha ido para a questão da comunicação, eu era próximo, né? Quer dizer, eu poderia, assim, e tem uma outra proximidade também, deixa eu fazer eu sou conselheiro do CONAR, eu sou do Conselho Nacional... Ainda é, né? Ainda sou, do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária há muitos anos, né? Eu tenho mais de 20 anos de CONAR, o que me dava uma proximidade bastante grande também, então, com as lides jurídicas, né? Sim, Então, verdade. essa ritualística toda fazia parte. E resgato a questão do jornalista exatamente para poder me especializar. A apresentação ficava fácil, eu conseguiria gerenciar, fazer uma gestão do meu negócio de uma maneira positiva. Como é que o André se arvora, né, de falar sobre gestão de escritórios? Porque ele é um jornalista. Não, é legal você ter falado do CONAR, porque assim, primeiro, né, você tá ali do lado do direito. Claro que a nossa audiência conhece o CONAR, mas, para quem não conhece, o CONAR é onde se autorregula a propaganda, vamos dizer assim, para falar, né? O Conselho Nacional de Autorregulamentação. É isso aí. E aí tem um conselho ali, e o CONAR, ele é provocado, né? Então alguém, e esse alguém pode ser qualquer pessoa que veja alguma coisa na publicidade, um filme, sei lá, um impresso, qualquer coisa, e provoca esse conselho. Esse conselho se reúne para falar sobre isso e outras coisas. Eu tô sendo muito simplista aqui, me perdoe, André. Mas isso é muito legal porque toda hora chega uma questão nova, né? De que você senta ali e fala, se você é provocado como é que é essa experiência tua ali dentro do CONAR? É uma experiência que confere, né, Lupe, se você não tiver cuidado, e já conferiu durante muito tempo, um poder um pouco grande, né? Você tem que ter, porque você consegue sustar um anúncio publicitário, um comercial de televisão, de às vezes que, por milhões, exemplo, que foi produzido e custou milhões, que tinham pessoas famosas, conhecidas, e que a veiculação também sai muito... Então, você tem o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, que é na realidade como se fosse a Constituição, né? Quer dizer, é por onde aonde o Conselho de Ética e os conselheiros relatores, que é o meu caso, fundamentam as suas decisões. É sempre, claro que tem um grau de interpretação, mas existe um regramento pré-estabelecido, muito dinâmico, porque diversas questões nesses últimos 20 e tantos anos de CONAR, elas foram sendo assimiladas pela sociedade, né? Quando eu comecei a atuar, não havia, por exemplo, podia-se beber cerveja num anúncio de cerveja. Hoje não se pode beber. Hoje não pode. Já não pode. Podia-se, as pessoas não precisavam, elas precisavam ter mais de 18 anos, mas não precisavam aparentar ter mais de 18 anos. Hoje há uma regulamentação de que precisa aparentar mais de... E por que vocês não bloquearam o comercial de barba de quem não tem barba? Cada vez que o cara tá no comercial fazendo barba, ele não tem barba. Eu vou acionar. Por favor, Lupe, eu acho que é alguma coisa interessante. Mas é uma experiência interessante. Você trata com uma multiplicidade de assuntos. Mesmo é um colegiado, né, Lupe e Dani? Isso é uma coisa importante. Então, você tem uma vivência, você tem representantes dos anunciantes, geralmente são advogados, Daniele. A gente conhece diversos deles. Nós temos os representantes da sociedade civil, então tem muitos médicos, tem muitos jornalistas, né? Eu sou de uma representação dos publicitários, porque eu fui presidente da Associação dos Profissionais de Propaganda, então existe uma representação lá dos publicitários. É como se eu fosse a categoria. E é um coletivo muito interessante, as discussões são muito boas. Mas isso fez com que eu conhecesse muitos advogados também, Daniele, porque eles atuam. Eles atuam no CONAR com muita força, você sabe disso, e isso dava... E você já veio ganhando repertório, né? Nesse tempo todo, tal. Tô falando em termos de gestão agora. Agora eu tô falando... E não se assustou, né? Aos de advogados. E, André, eu quero entrar num ponto ali, mas antes disso, pra gente acabar esse bloco da apresentação, como é que você aqui? Temos aqui o prazer de ter a Maura aqui, né? Como a gente falou aqui no começo, né? Um prazer. O André cita sempre a Maura com muito carinho. Mas como é que é? Sua família...
Então, eu sou casado com a Maura há muitos anos. Nós estamos juntos há 42 anos, somos casados há 38. Temos 3 filhos, o Alexandre, que tem 29 anos, e a Adriana e a Catarina, que são gêmeas, né, e que tem 26 anos. Enfim, é a minha família. Minha mãe usaria Com muito orgulho, o André sempre tem muito orgulho dessa família. A minha mãe usaria agora, eu não pensei, mas ele tá todo inchado agora, falando da Mas o André tem muito orgulho dessa família. Tenho mesmo. É. O Alexandre é cientista político, né? A Adriana é arquiteta, a Catarina é relações públicas. Olha também né? Então, e são enfim, são as minhas alegrias. A minha família é a minha alegria. Eu queria fazer uma pergunta antes de fechar a apresentação, pra gente voltar no exercício desse menino aqui. Agora, você vai olhar lá pra trás, assim, e uma lembrança de criança tua, assim. A que me vem agora, exatamente agora, é que eu achava muito interessante, acho que todas as crianças, mas eu gostava muito da questão dos advogados que eu vi em filme, né? Você já gostava disso? Já foi uma decisão, assim, o jornalismo ou a advocacia chegou a ser. Eu optei pelo jornalismo até por conta da questão da escrita, que a advocacia também tem, mas era uma coisa... Mas já criança. Já criança, mas a lembrança é muito curiosa, que eu achava muito bacana. Eu sempre achei muito legal que o blazer tem bolso de dentro, né? Eu sempre achei muito bacana das pessoas tirar a caneta do bolso. Eu sei que é uma bobagem, já que vocês me colocaram nessa, eu vou contar. Eu pedi pra minha avó fazer num casaco que eu tinha um bolso de dentro. E aí ela fez um bolso de dentro e eu colocava uma caneta e eu brincava de júri, porque eu achava que a advocacia era só júri. E aí tinha um daqueles dicionários enciclopédicos que eram muito grandes, né? Eram aqueles dicionários, existia antigamente uns dicionários, umas enciclopédias, mas que eram dicionários enciclopédicos. E eu fazia júris, mas eu era brilhante na minha parte, né? Eu fazia coisa, eu colocava o dicionário enciclopédico em cima da mesa e fazia as defesas muito efusivas, etc. E em um determinado momento, eu sempre tirava a caneta, porque eu achava do bolso de dentro de um casaco que eu tinha. Era o ápice, etc e tal, que eu tinha. Então, assim, essa é uma memória que... Ou seja, sua vida já estava entrelaçada com o direito de alguma forma, André. Com o falar de alguma forma, né? Com o falar, muito né? Eu acho que a questão... Isso era uma coisa, foi uma coisa curiosa. Eu não cheguei a ter dúvida, eu não fiz vestibular para direito, não fiz mesmo, eu fiz só para jornalismo e foi isso que eu fiz, não tenho nenhum tipo de arrependimento, mas era uma coisa que eu achava, acho que a promoção da justiça, né, de alguma maneira, essa ideia da promoção da justiça é uma coisa que podia ser interessante. Eu ia fazer uma brincadeira, se ele tivesse OAB, ele ia ter desconto no plano de saúde, mas eu não vou fazer isso. André, e hoje, o que você faz? Às vezes muita gente não sabe aqui, qual a sua atividade profissional? Eu só atendo escritórios de advocacia no que diz respeito à gestão dos escritórios. Claro que essa gestão, Daniele, tem várias perspectivas, né? Então, elas vão desde... Isso começa, na realidade, eu resgatando um pouco a minha origem de comunicação. Então, no começo, ela tem um viés que é de posicionamento, né? Eu sentia muita falta do posicionamento. Achava que os escritórios eram muito frágeis na questão de posicionamento, que não se posicionavam corretamente e que era um mercado muito comoditizado, era um mercado que ficava igual e que procurava a diferenciação em cima das pessoas, né, dos fundadores geralmente, e os fundadores em determinado momento ficavam muito iguais também, com muito respeito a todos eles, porque no começo, enfim, muitos não tinham titulação, mas aí começaram todos a ter titulação, no começo nem todos davam aula, mas aí começaram todos a dar aula, e no momento nem todos escreviam livro, mas depois todos começaram a escrever livro, e a advocacia se ressente um pouco de que deveria acontecer, deveria anexar a esse conceito todos outros conceitos, que é o que a gente chama tecnicamente sobre posicionamento ou gerenciamento de percepção, como é que eles querem ser percebidos. Porque se todos forem percebidos como doutores, se todos forem percebidos como autores e se todos forem percebidos como professores, nós não temos diferenciação. E sem a diferenciação relevante, nós não vamos ter como é que a gente dificulta, a gente comoditiza a atividade da advocacia. Então, o começo é nesse sentido, ainda muito resgatada a questão da minha atividade pregressa,
impressa nas agências de propaganda, no licenciamento e no cinema. E depois eu tive que anexar a todo esse processo outras competências que eram mais específicas. Por exemplo, é muito curioso isso, e um dia desse eu estava até ouvindo, é muito curioso essa questão da progressão de carreira, né? Ou como a advocacia gosta de chamar, dos planos de carreira. Porque, na realidade, a humanidade foi simplificando as carreiras e a advocacia não, foi complexando as carreiras. É muito curioso. As empresas hoje têm menos cargos do que tinham antigamente. E a advocacia, por causa do júnior, 1, 2, 3, pleno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sênior, 1, 2, 3, sócio A, sócio B. Quer dizer, o que o mundo todo corporativo simplificou, a advocacia, porque queria encaixar todo mundo de uma certa maneira, foi criando. E isso é uma dificuldade, isso é um desafio de gestão. Então eu tive que anexar essa questão dos planos de carreira e essa visão. E a outra questão, Lupe, só para antes de você colocar, é uma questão da própria dificuldade dos advogados de se organizarem como sociedade, né? Eu já tive questões muito curiosas. Um dia eu estava atendendo um escritório que era meu cliente, ele disse, André, agora você faz esse contrato. Eu disse, não, eu não faço contrato, eu não sou advogado, quem faz contrato é advogado. Ele disse, é verdade, André, eu me esqueci, porque na modelagem, entende? De como modelar, porque as sociedades são meio caóticas, né, Daniele? Você sabe disso, elas são motivadas por questões que poucas vezes são complementares, isso é um problema na advocacia, né? Porque as sociedades, elas têm que ser complementares, né? Nós três aqui, nós somos complementares, né? Quer dizer, tem o Lupe, que é um radialista conhecido, que sabe tocar uma questão completamente, quer dizer, que desenvolve os assuntos com uma baita facilidade. Tem você, Dani, que não sou eu não sei fazer isso que o Lupe faz. Tem você, Dani, que é uma advogada, sócia de um escritório renomado, etc e tal, que coloca as tuas questões com uma visão específica da inovação. E tem eu que o meu papel é trazer um monte de assunto, as fofocas que o Lupe gosta, as fofocas do mercado. Nós somos complementares, porque se nós fôssemos iguais, e muitas vezes os escritórios, a motivação da formação de uma sociedade de advogados, ela está muito na mesmice e não na complementariedade. Eu quero complementar uma parte que você já respondeu, e aí é legal que a Dani está aqui também, porque aí tem os dois lados. Todos nós, qualquer profissão, a gente tem lá as nossas vaidades, os nossos egos e tudo mais. Eu acredito que na advocacia, eu tô sendo doce. Na advocacia não. Talvez e só talvez você encontre algum ego ou alguma vaidade. Lidar com isso, diante de tudo isso que você trouxe, é uma complexidade. Como é que é lidar com isso, André? Às vezes você precisa chegar assim, amigo, olha aqui, e às vezes você precisa falar, então, vamos tomar um café. Como é que é lidar com isso? Eu fico imaginando eu acho que o advogado fundador que me convidou, ele foi muito feliz quando ele disse, vai dar certo porque você não é advogado. Porque aí eu posso eu tenho hoje, obviamente, sem nunca perder a educação, óbvio, etc. Tal. Mas poucas vezes eu dou razão para esse tipo de postura. Eu muitas vezes, e a Dani já teve a oportunidade de ver, e até aqui no programa, né, até aqui nos nossos episódios, eu tento colocar as coisas um pouco fora dessa dimensão, apesar, Lupe, de fazer uma coisa, sei muito assim, eu também tenho as minhas vaidades, eu também sou vaidoso, todos nós temos, isso não é uma questão, nenhum problema, mas eu acho que até o fato de eu não ser advogado, e essa era a questão, eu achei muito interessante isso que ele colocava na época, você não vai ter, e eu não entendi na hora, né, ele disse assim, você não vai ter problema nenhum porque você não é advogado. E depois eu percebia que era porque eu não ia entrar, eu nunca entro no mérito, né? Eu nunca entro no mérito, eu nunca entro no caso. Eu não tenho nada. E eu fico sabendo de muitos casos, porque as pessoas, inclusive, me contam. É muito curioso isso, né? Nas minhas consultorias, porque, putz, André, chegou um caso aqui, você precisa ver. Tá? E como eu tenho até uma certa familiaridade por causa de Conar, etc. Claro, em algumas coisas, né? Eu dizia que antes eu era um administrativista, porque os primeiros escritórios que eu atendi, todos eram voltados por direito público. Então, eu tinha um conhecimento, eu achava muito bacana que eles faziam as coisas para a sociedade, né? Aí também eu acho, Lupe, eu tenho um problema que eu acho muito bacana todas as áreas de atuação. Então, quando eu sou chamado por um trabalhista, eu acho, nossa, essa coisa do trabalhista, que coisa interessante. Aí vem o tributário, putz, a reforma tributária, olha como é que vai ser, como é que vai... Aí vem o societário, nossa, um contrato societário, modelagem, como é que... Eu começo a achar tudo muito bacana, né? Então é curioso, porque eu me fascino por tudo. Mas... E aí, até emendando um pouco nessa pergunta do Lupe dos desafios, André, eu queria te perguntar isso, assim, pensando nessa sua trajetória dentro agora, né, do universo jurídico, que era um lugar novo, assim, pra você,
E até agora, né, com a sua consultoria, do trabalho que você faz, qual foi, acho que o maior desafio que você já encontrou nessa sua gestão, né, dos escritórios, olhando para a gestão dos escritórios, né? Então, assim, ao longo dessa jornada, o que foi mais difícil? Gerir nós dois. Eu acho. Essa é a parte fácil. Espero que não. Eu acho que vai dar para entender que é a mais difícil, mas eu vou dizer que é a que eu menos gosto. Então, quem sabe dessa maneira, por isso que seja a mais difícil, né? Eu me incomodo muito com os conflitos entre sócios, Dani, assim, sendo muito sincero, já que aqui era isso. Os conflitos entre sócios é uma questão que me angustia, porque às vezes eu vejo... Porque senta que lá vem. Porque às vezes eu sinto assim, nossa, nós temos sociedades de advogados, nós temos bancas de advocacia com gente tão talentosa, com gente tão capaz, tão prósperas, né? Com tanta possibilidade de crescer, de expandir. Não precisa ser só crescer, de prosperar, né? Não precisa ficar só com a coisa do crescimento. E as desavenças que às vezes são trazidas para mim, elas são de uma, eu vou usar um termo assim, de uma tacanhez, tô me controlando. São de uma tacanhez que é uma coisa, eu sempre me lembro de uma coisa assim, quando eu li a biografia do Tim Maia, né? É uma coisa curiosa, né? Ótimo. Quando eu li a biografia do Tim Maia, Lupe, eu fiquei com uma raiva do Tim Maia. Ele já tinha morrido. E eu fiquei com uma raiva do Tim Maia, porque eu falava assim, como é que uma pessoa tão talentosa, né, pode ter essa capacidade de autodestruição, né? Por todos os aspectos. Não vou entrar aqui, não tô com moralismo nenhum. Pô, um cara com esse talento, com essa cabeça, como é que ele se destrói? E às vezes eu vejo, eu tô mal comparando. Sim, mas às vezes eu vejo estruturas societárias de escritórios de advocacia com desavenças entre os sócios, etc e tal, por mal começos, né? A coisa começou mal, a gente percebe que começou mal e vai tentando prosperar. E então isso não é o maior desafio, é o que eu menos gosto. Claro que se torna aí um baita desafio, porque vem com isso, vou te falar sério mesmo, uma tristeza. E também vou falar uma coisa pra vocês, aproveitando que Maura está aqui nos estúdios. Às vezes eu chego e claro que não entro em detalhes, mas a Maura fala assim, André, é o teu trabalho, você pode ficar tranquilo. Eu começo a ficar, começo a me envolver de certa forma, obviamente, com as questões das sociedades. Eu acho que esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Você sabe, você falou do Tim Maia, desculpa te cortar, veio uma situação que tem uma música do Tim Maia que ele fala, o Márcio Leonardo veio pra Seroma pra tocar, né? O Seroma era o estúdio dele, era a produtora dele, que só você viu, pra quem leu a biografia, foi só confusão também. E a música chama Márcio Leonardo e Telmo. O Márcio Leonardo, ele já sabia o que o moleque gostava, que vinha pro estúdio tocar e tudo mais. E pro Telmo, ele dizia, tell me what to do, tell me what to say. Não é? Então, vai muito aí também dentro dessas questões entre sócios aí, né? De resolver, então. E eu tenho uma questão que eu gostaria de resolver, às vezes, e as questões são mais complexas do que isso. As relações humanas, né? E nessa outra ponta do espectro, André, assim, então esse é o maior desafio. E o que você encontrou nesse mercado jurídico que você acha mais bacana, algo que você admira desse perfil de pessoas que se unem? Vou te falar. Eu vou falar de mim porque a forma com que me tratam. Eu acho que poucas vezes, vocês viram pelas apresentações que eu tive experiências profissionais diversas, né? Eu nunca fui tão respeitado e tão bem tratado como eu sou nos escritórios de advocacia. Se tem uma se tem uma questão que eu acho que a advocacia... Nunca tinha ouvido falar sobre isso. A advocacia, Dani, eu nunca tive nenhum problema do que pudesse se pensar sobre qualquer coisa, assim. Eu não tenho nem atraso. Eu tô falando sério. Quando me conta, eu não tenho atrasos. Eu não tenho atraso. Era pra pagar, eu não tenho que cobrar. Eu não tenho que cobrar. Então, alô? Eu não ligo pra cobrar. Vamos descobrir essa fórmula. Eu preciso ir no banco, é pra eu passar aí hoje. Eu não tenho isso. A forma respeitosa com que advogadas e advogados tratam, o respeito que se tem pela prestação de serviço que eu faço e acredito que com outros fornecedores da advocacia também. A consideração que tem sob o ponto de vista, não aceitam sempre as coisas, porque não precisam aceitar, né? Mas me tratam, Lupe, com muito respeito. Assim, eu me sinto absolutamente bem tratado. Todos os conflitos que eventualmente podem existir, né? Eventualmente, entre os advogados, dentro de uma banca, conflitos às vezes por conta de mérito, por conta de administrativo, por qualquer
opiniões diferentes, por mais contrariados muitas vezes com posições ou com indicações ou com aconselhamentos, é de um respeito tremendo. Então isso é uma coisa que é uma alegria poder tratar assim. Eu não tenho, assim, difícil, claro que tem aquelas situações, exatamente, as que eu gosto mais, as que eu não gosto, as que são mais complicadas, puxa vida, agora como é que vai sair, né? Aqueles lugares que são mais leves, porque existe isso também, né? Lugares que são mais leves, lugares que são mais tensos, ou que naqueles momentos estão mais tensos. Eu já vivi brigas societárias bastante grandes e conhecidas, inclusive, mas assim, em nenhum momento houve qualquer tipo de desqualificação, desrespeito ao que estava sendo colocado, tal coisa. Isso é admirável. Você merece, André, toda essa consideração. Porque você é um lorde também. Então não tinha nem como as pessoas te tratarem diferente, né? Não tinha ele nem tem como. um smoking, não vamos esquecer disso. Ele nesse tem nível, um smoking guardado. Tem mesmo. A gente não esquece disso, a gente não consegue. Pro Person of the Year. Olha lá. Person of the Year. Ele tá lá, tá guardado. O cara tem um smoking, entendeu? A gente fala... E Dani, também queria te ouvir. A gente fala para uma audiência, são quantas OABs no Brasil? 1.400.000. 1 milhão e lá vai pedrada. Então, assim, a gente tem muitas OABs aí começando a carreira agora, ou aí tem pouco tempo e tudo mais. Eu, particularmente, gosto muito desse podcast, me atraiu muito pela quantidade de... É a função dele, mas eu acho mesmo você não sendo uma OAB, não sendo... Esse podcast, ele é muito útil para qualquer negócio. Você sempre fala isso. Eu acho, até porque eu aprendo muito aqui e tento aplicar. Agora eu fico imaginando, a pergunta que eu vou fazer é o seguinte, a gente tem todos os dias aí um OAB surgindo e vamos abrir um escritório e tudo mais, que são coisas que a gente costuma debater nos nossos episódios, mas hoje eu queria ouvir algo assim. O que te preocupa nisso? E tem aí o gesto de gestão para ajudar muita gente, é só querer, né? Eu acho que dá uma grande força. Mas o que te preocupa com essa galera que tá chegando no mercado, Dani também? Não a Dani tá chegando no mercado, mas Dani também. O que preocupa vocês em relação à gestão? A universidade, ela prepara esses novos profissionais para gestão? É falado sobre gestão, né, na academia? Como é que sai hoje esse novo advogado? E já emendando a pergunta, você já respondeu as duas, André. Qual que você tem visto que tem sido o maior desafio de gestão? E se quando você iniciou essa carreira, se isso mudou? Se os desafios têm mudado ou você sente que eles são tradicionais? Tá, então vamos lá. Não, os conteúdos programáticos das escolas de direito no Brasil não preparam para a gestão. Eles são modelos do século XIX aplicados em jovens, né, futuras advogadas e advogados do século XXI, completamente dissociado sobre isso. Não há esse tipo de preocupação, não se vê em nenhuma. Vai-se agora pular uma etapa, porque por resistência, você acha? Não, ou por não? Desconhecimento mesmo, e até porque quem lidera esses processos ainda tem uma visão eventualmente obtusa, míope e tudo mais, e vai agora ocorrer um problema, né, Lupe? Porque vai pular uma fase, vai tratar de tecnologia sem ter tratado de gestão. E vai ter um problema sobre isso. Então não são... A expansão, o número de advogados, o número de estudantes, etc e tal, não é uma questão que me preocupa. Eu acho o país... o Brasil muito grande, eu sempre acho que tem, né, 5.700 municípios, 8 milhões de quilômetros quadrados. 200 e tantos milhões de 215 pessoas. milhões de pessoas. Então não é uma coisa que me preocupa muito essa questão da expansão, acho que tem mercado. Eu acho que o maior desafio hoje está muito ligado à questão de gestão de pessoas. Eu acho que a advocacia enfrenta isso. Eu fiz um artigo sobre isso, acho que a gente fez um programa sobre isso. Eu costumo dizer que o RH precede a IA. Eu tenho convicção disso. Não gosto nem de chamar de RH, porque a gente não chama mais de recursos humanos. É só para rimar o H com o A, né? Então, assim... Mas eu acho que a gestão de pessoas é o grande desafio dos escritórios. Acho que não sabem fazer. Acho que acham que sabem fazer. Acho que fazem muito mal, acho que investem muito mal nisso. E eu ouço às vezes, e temos ouvintes aqui que vão reconhecer, porque eu ouço às vezes diversos advogados, líderes, dizendo, não, isso não é importante, o importante é outra coisa. É um erro, isso é importante, isso é o bem de capital.
Isso é o bem de capital. Assim, se nós fôssemos colocar o que é o bem de capital de um prestador de serviço, é a prestação de serviço por meio de quem está prestando o serviço. Então, eu acho que é um desafio. Isso não significa paternalismo, que essa é a dissonância que eu e Dani às vezes temos, né? A Dani tem uma visão sobre isso um pouco mais. Eu não sou nada paternalista, as pessoas me conhecem, eu não sou mesmo, mas eu acho que ter uma atenção, sob o ponto de vista muito, muito criterioso do que é esses ambientes, esses locais, de como é que a gente trata, de como é que a gente recebe. Eu também acho que a gente faz avaliações muito distorcidas, a gente acaba colocando questões, acho que a gente faz feedbacks que também não retratam. Acho que nós temos uma dificuldade sobre isso. E eu vou te falar uma coisa, Daniel, é capaz do chão de fábrica, estou fazendo um exagero, tratar melhor dessas questões com mais autenticidade, com mais assertividade, etc., do que às vezes a advocacia. Estou falando do chão de fábrica, do seu ponto de vista, eu vejo projetos, às vezes, processos, às vezes, que são muito mais honestos, inclusive, com as pessoas, do que necessariamente essa ideia de que a gente trata bem, né? E é um desafio, André, que você observa desde o começo quando você começou a ser consultor de escritório de advocacia, esse desafio já existia? Ou ele é um desafio novo? Eu acho que ele já existia, eu é que não percebia. Então, vamos falar. Eu achava que o primeiro desafio era a questão do posicionamento. Acho que a grande questão para mim, que me fascinava, era como é que eu diferenciava, né? Quando um cliente chegava, eu dizia assim, como é que agora eu vou fazer ele ser diferente? Como é que eu vou fazer... Você tem um olhar muito apurado para isso. Eu vou fazer ele ser diferente. Tá muito E aí, quando vinham os full services, né? Os escritórios full service, ou os abrangentes, assim, ai, nossa senhora, agora é mais atrapalhado, né? Porque esse cara trata de tudo, né? Essa advogada trata de tudo. Então, esse era o grande desafio no começo. Com o passar do tempo, até porque acredito que o posicionamento tem que permear, eu às vezes tinha que orientar ou indicar um posicionamento, que era o que eu achava, e ele tinha que permear. E eu disse assim, bom, então agora vai todo mundo ter que entrar nessa, né? E nisso eu comecei a ver uma baita resistência, porque isso ficava muito lá em cima, nas lideranças, e não permeava. E se não permeia, você aí não tem cultura, né? Porque o posicionamento, em suma, ele impacta na cultura. E aí eu comecei a perceber o quão distante era a questão, com coisas que são muito interessantes. Eu atendo gestores que eu acho hoje brilhantes, etc e tal, que não conseguem ter uma visão, e são brilhantes, não estou, pelo amor de Deus, mas que ainda têm dificuldade de ter uma visão sobre gestão daquelas pessoas, né, que estão lá dentro, que estão contribuindo e que confundem, e por isso a minha resistência ao paternalismo, porque confundem o tratar bem, o ser paternalista, etc e tal, com uma questão que não é isso, elas não querem isso também, né? E eu costumo dizer que as pessoas podem ser felizes em outro lugar, né? Não precisam ser felizes necessariamente naquele escritório, vão ser felizes em outro escritório. Então, eu acho que eu fui adquirindo uma percepção mais apurada sobre o quão importante era a gestão de pessoas, que vai impactar, enfim, todos os movimentos do escritório. Nós não vamos ter tecnologia se a gente não... Eu acho lindo, as pessoas falam, né? Acho divertidíssimo. Eu fico vendo as pessoas falando sobre a questão da tecnologia. Se nós não tivermos as pessoas absolutamente colocadas nos lugares e sabendo o que tem que fazer e sabendo quais são os propósitos do próprio escritório, acho que não a gente não vai conseguir construir nada. Acho que não. Muito interessante essa visão, André. E até pensando nesse né, no que você tem, assim, das consultas que você tem feito, né, do que você tem observado, se eu tivesse que fazer uma recomendação, né, e talvez, acho que pegando um pouco o gancho do que o Lupe falou, pensando num profissional que está no começo de carreira, pensando num, né, que está aí montando seu escritório, que está aqui nos ouvindo, tentando, né, entender como manejar o dia a dia, ter que executar o trabalho e gerenciar, ou um escritório já consolidado, né? Que conselho você daria para esses dois momentos profissionais diferentes aí de um escritório? Nossa, eu acho, sempre me incomodou muito, né, Dani? Então, de novo, né, uma questão que me incomoda, que eu sempre achei uma lacuna, é você não entender e não conhecer aonde você está inserido. E quem sabe esse fosse um conselho que eu daria. Por exemplo, aonde você está inserido? Que escritório é esse? Né? Que escritório é esse? Qual é a história desse escritório? Quem é o fundador desse escritório? O que motivou? Quem são os sócios? Como é que... Eu acho sempre curioso, assim, né? Como é que esse cliente que você está atendido baixou aqui? Ele não baixou aqui porque o advogado é brilhante. Isso não existe. Ele não baixou aqui porque a advogada é professora.
ou advogada escreveu um livro, tá? Tem outros motivos. Entender o lugar aonde você está, se inserir. Uma questão que a gente chamava, quando eu era jovem militante político, né? Que a gente chamava de entender a conjuntura, Dani. Eu acho que falta entender a conjuntura. Eu estava lendo... entender em que conjuntura que você está. Por que as coisas estão acontecendo dessa como faz maneira? Diferença, né? Quando você entende muito, porque aí você inclusive minimiza determinadas questões ou acentua determinadas questões. E inclusive descobre se é esse lugar que você quer trabalhar, porque de repente não é, né? Olha, não era aqui. Pô, bacana, mas não é aqui. Eu estava lendo que um dos maiores desafios do Walmart foi quando o Sam Walton morreu, que era uma ideia de como é que se conseguiria passar, né? O Sam Walton tinha uma coisa muito forte de cultura. O Sam Walton é o fundador do Walmart. E tem um diretor pós-morte que conheceu o Sam Walton, que um dia ele chegou e eu não vou falar os tempos direitinhos, mas era mais ou menos assim. Mas uma coisa, quanto tempo é o onboarding de uma pessoa que trabalha numa das nossas lojas? E aí o recurso humano disse assim, são 3 dias. Ele falou assim, e você acha que em 3 dias a gente vai passar a cultura do Sam Walton, que teve uma vida inteira? Falei, não, você não vai. Então é o seguinte, os onboardings agora vão ser de 3 meses. A pessoa não precisa ficar internada. Claro. Sim, mas ele precisa... fazer isso, né? Mas... E eu quando li isso nesse verão, eu comecei a perceber como a gente é... Ele faz onboarding que é com um filminho, geralmente sem graça. Um dia. Né? Pô, quando é um dia é muito, né, Dani? Porque depois se chama de onboarding, dá o endereço do e-mail, né? Alexandre.lupe, @ nome do escritório. Não é isso. Quer dizer, tem uma questão cultural. De novo, gestão de pessoas. Então... Mas eu acho que também tem que se entender isso. A gente poderia ter coletivos dentro do escritório que apresentam em diferentes perspectivas qual é o seu escritório. O Office Bloom da Dani é diferente do Office Bloom do Renato. E estou falando muito respeitosamente que pode ser diferente do Office Bloom do Henrique Fabretti, que pode ser diferente da Camila, do Marcos Moura. Estou falando dos sócios, ele pode ser diferente. Não tem problema ele ser diferente na perspectiva, desde que a gente tiver a questão da complementariedade e tudo mais. Imagina o que os outros pensam sobre o escritório. Então, eu acho que entender a conjuntura, onde você está inserido, eu acho fundamental. Sempre me incomodou muito saber, eu pergunto, e quando eu pergunto assim, qual é o faturamento do escritório? Quantos não devem saber responder, né? Não sabem. Não sabem. Não, isso. E eu acho que todos deveriam saber. Eu acho que todos, Lupe. Agora, me impressiona quando os sócios não sabem. Aí eu entro em crise. Aí eu fico um pouco nervoso. Né? Um pouco porque não é nem da minha prática, mas eu fico nervoso porque eu acho um absurdo. Eu acho que as pessoas tinham que saber. Tem que saber quanto fatura aonde trabalham. Porque você contribui com isso, é você que está lá entender também. A conjuntura de né? novo. É uma questão. Quantos advogados tem? Sabe? Entender isso. Eu lembrei de uma coisa, você falou do onboarding. Eu trabalhei num grupo grande de comunicação e o meu onboarding foi de 4 horas. Porque o meu diretor falou assim, claro, o RH falou, olha, tem que ficar. E o onboarding era de um dia inteiro. Já era coisa... Falou, vai, não. Ele ligou lá, não sei pra quem. Falou, você vai só ir assina um negócio que já ele precisa e já vem que ele vai entrar no ar. E esse grupo de comunicação que você trabalhou, quando você trabalhou, já tinha mais de 100 anos. Tô falando sério? Então tá. É isso, entende? É isso. Tinha mais de 100 anos. Quanta história... Quanta história que não tem nesse grupo de comunicação que você trabalhou, que eu tenho, que a Maura também trabalhou. Então... Agora, eu não sei se a gente tá chegando no final. Eu acho que sim, né, gente? Eu já tô... Poxa, Donald Trump vai movimentar bem o mercado? Você sabe que tem uma coisa... Ele não quer, ele não falou ainda que vai anexar o gesto de gestão. Não, mas eu só uma curiosidade, eu faço uma curadoria diária de notícias sobre advocacia. Eu assino diversas plataformas, periódicos que trazem. E aí eu comecei a perceber que nos últimos tempos, tudo que tratava da advocacia, mas que tinha relação com o Trump, porque eles tratam de muita coisa que eu começava a não ler. Eu já no sacrifício ler em inglês, né? Então eu ficava assim, puxa vida, mas eu não vou escrever sobre isso, porque eu evito essas... Claro, total. E eles têm, e eles têm muito, né? Porque tá vindo um monte de coisa. Agora tem um monte de... Aí vem uns negócios, e essas plataformas estão adorando, estão escrevendo. Aí eu disse assim, eu quero continuar na minha toada. Deixa eu quieto aqui. Então o Trump não teria. E até nesse gancho, André, assim, falando de toada, assim, como é que você chegou
na ideia de fazer um podcast, né? De fazer uma gestão, que também é muito inovador, porque a gente tá no 5º ano desse programa. Que condena. Então, assim, que é uma coisa que não era comum. Hoje em dia a gente tem alguns, mas na época que você iniciou isso não existia. Eu acho que tem uma coisa, primeiro, pelo meu fascínio pelo rádio, né? Eu acho que o rádio, o Lupe tá aqui, viveu o rádio. Eu sou um ouvinte de rádio e eu vou fazer uma inconfidência, a Maura que me perdoe, eu tenho um rádio de pilha no nosso banheiro, porque sobre o pretexto de que se um dia a net falhar, etc e tal, eu preciso ter um radinho de pilha, um radinho. Muitos anos. Tem um radinho de pilha no banheiro, onde eu ouço sempre, onde eu ouço diariamente. CBN, que é cliente aqui da Compasso. Sem dúvida, né? Um fã do Boechat, enfim, mas eu sempre fui muito, só pra colocar a Band também nessa jogada, a CBN, a Band, sempre fui um fã incondicional, um ouvinte de rádio assíduo. Quando a questão do podcast, ela trata de um aspecto do rádio que é a portabilidade. O rádio sempre teve isso, né? O rádio sempre foi alguma coisa que você portava, né? Então, por que a gente ouve rádio no carro? Porque a gente andava de pra cima e pra baixo com o rádio ligado. Tô fazendo assim, a portabilidade da informação, a portabilidade do entretenimento. Quando chega o podcast, essa portabilidade, ela é exponenciada, né? Porque ela se torna uma questão de que você não tem mais a hora. Eu não preciso entrar na hora. Eu posso ouvir a Miriam Leitão, por exemplo, o Milton Jung, por exemplo. Lógico. Em qualquer momento. Então, isso sempre me fascinou. Eu tenho uma certa dificuldade de saber, mas eu assim, de me lembrar exatamente como é que o gesto de gestão surgiu. Mas eu tenho certeza que surgiu da maneira com que surge todas as coisas. Começa pelo nome. Eu sempre... Então, um dia, eu fiz assim, puxa, que bacana essa coisa, gesto de gestão, né? Uma coisa Um dia lá em Jarinu. E foi em Jarinu mesmo. Num sábado, 3 horas da tarde. Foi lá? Foi lá em Jarinu. Que eu pensei assim, puxa vida, gesto de gestão. O Lupe, eu acompanhava o trabalho do Lupe, e aí eu acho que eu não sei se eu liguei pro Silvio, né? Pro Silvio, que é o atual presidente da Associação dos Profissionais de Propaganda, disse assim, Silvio, me dá o contato do Lupe, que eu tô com umas ideias, porque eu via o que o Lupe fazia, tal coisa, e aí começa isso. Então, assim, eu acho que, para mim, a questão do podcast, ela é a origem dela, no meu gosto pessoal, é o rádio, é o que eu gosto de ouvir rádio. Eu sou um ouvinte de podcast, mas eu adoro ouvir o rádio diariamente, eu ouço o rádio diariamente. E o podcast era uma maneira de eu estar fazendo rádio, né? Eu nunca fiz rádio, Lupe. Não, mas não deixa de ser, né? É a linguagem, E era isso. O nicho, Dani, se for uma coisa assim, eu sempre me admirou quem cerceia os seus... Você pode ser holístico em tudo, mas quem se dedica a uma determinada coisa. Sempre me deu muita... A quem se transforma em autoridade. Eu sempre achei muito interessante essa coisa, de você se transformar, ou tentar, né? Ou procurar, né? Claro. Em uma autoridade, né? Então, assim, ser específico sobre gestão de escritório de advocacia era uma coisa que era... Aí foi natural, era o que eu trabalhava, eu achava que tinha uma lacuna, e é ótimo, né? Porque hoje eu converso sobre isso, eu fico tranquilo. Que tem pouca gente que conversa sobre isso, por isso que eu faço podcast, né? Porque tem pouca gente que conversa sobre isso, então pra eu conversar. Mas eu sei que os profissionais hoje, e não recomendo, assim, vai ser contraditório, tá? Eu acho ótima a coisa... Quanto mais holística você puder ser, mais referências você tiver, puxa, vai ser sensacional. E a vida, esse é o sal da vida, né? São as nossas diferenças, são as coisas que a gente pode ter. Mas não abra mão de conhecer muito alguma coisa que você goste, que você faça, sabe? Não abra mão. É muito bom conhecer em profundidade, né? Eu, quando chego alguma notícia de que eu não estava sabendo do mercado da advocacia, você fica doido. Eu fico porque eu acho que me dá uma sensação que eu perdi um pouco alguma coisa. Então, assim, é ótimo as múltiplas referências, mas eu gosto muito da ideia de conversar com uma certa tranquilidade, com referências pertinentes, nacionais e internacionais, e eu trago muito as referências internacionais, que essa era uma outra coisa que me incomodava na advocacia. Você sabe da minha frase sobre o ensimesmado, exato, né? Vai todo mundo fazer LLM lá fora, não serve pra nada, desculpa aos nossos ouvintes, mas é verdade, você não vai aplicar nada da jurisdição. Ou, quer dizer, na jurisdição de lá, na jurisdição de cá, ou da jurisprudência de lá, na jurisprudência daqui, mas vai ser uma coisa de formação, tudo bem. E você não olha para a administração dos escritórios de lá, que é o grande barato lá, né?
Quer dizer, a advocacia é uma advocacia, tá? Puxa vida, do jeito que eles administram, né? Era essa Isso que te entusiasmava. Me entusiasmava muito pela forma da riqueza com que a imprensa especializada nos Estados Unidos trata disso, né? Você mesmo citou em alguns, e cita com bastante frequência, agora eu não sei porque, como a gente se já citou, se vai citar, mas eu sei que cita, por exemplo, Bloomberg Law. Quer dizer, a Bloomberg tem uma divisão que é para tratar de negócios da advocacia. Pô! Em algum gesto de inovação. O Financial Times tem um Innovative Lawyer. Exato. O que é o Innovative Lawyer pro Financial Times? É um prêmio onde ele premia a inovação nos escritórios de advocacia. Então comecei a pensar, pô, tem um mundo desse negócio, né? Tem uma questão de como a imprensa trata isso internacional. E aqui, com todo, muito respeitosamente, a gente tem mesmo a mídia do trade, admirável pela dificuldade toda, tá? Mas ela é incipiente, e aí ela fica um pouco, com todo o respeito, mas um pouco fofoqueira demais, entende? Eu abro assim, toda semana eu vou ver, pô, fulano de tal saiu de um lugar e foi pra outro, ciclano de tal, né? Ciclano fica de tal, rasa a discussão, e foi pra outro. Pô, por que foi? Eu queria saber por que aí esse escritório... Conta a histórias, histórias. Né? Porque ali tem uma questão, porque viu que tinha uma competência, porque esse cara, porque essa advogada se salientou, porque... Entende? Tem que ter um motivo pras coisas. Senão as pessoas parecem que ficam, não é jogo de dama. Eu vou comendo, vou andando casinha, né? Vou andando casinha, jogo de dama. Nem comentei aqui. A gente tinha que fazer um episódio só de colagens. Exato, só das frases. E aí fica uma coisa assim, e os relevantes, a relevante mídia do trade da advocacia brasileira trata disso. Sabe, teve um assunto aí nos últimos tempos que foi bombástico, de uma possível fusão, mas passa batido. Quer dizer, as coisas relevantes passam como se não fosse nada. Porque a gente tem medo. Tem medo de falar. Você citou isso, acho que no 98 ou no 99. Aí tem aquela coisa, acho que foi no 98. Aí 200 advogados vão embora, você até falou, então vai com Deus, mas ninguém se aprofunda naquilo. Né? Por que você decidiu fundir? Porque, aliás, episódio 98 fala sobre parceria. Não, é o 99. É o 99, então tá bom. O 98 fala sobre o pipi na cama. Pipi na cama, exato. Andrei, eu queria assim, né, da minha parte aqui, deixar pro Lupe, se ele quiser finalizar, mas eu queria finalizar eu já parei aqui. Com uma pergunta, né? Então, assim, o ouvinte que nos acompanhou até aqui, né, ou que em algum momento dessa jornada desses 100 episódios começou a acompanhar, né, o que ele pode esperar se a gente fosse dobrar essa aposta, chegar no 200? E se tem algum tema... Acabou de chegar um e-mail da Raquel Zordes e disse que renovou. Renovou? Até o 200 está garantido? Até o 200 está garantido. Então já conseguimos para vocês isso. Já renovamos. Tem o que esperar? O que você espera, André? Assim, e tem algum tema que você ainda não tratou e que você tem vontade de tratar, abordar, colocar aqui o seu olhar sobre um tema de gestão que você ainda não trouxe aqui ainda? Não, eu acho que os temas, mas eu acho assim, não há nenhum tema específico que eu já não tenha trazido de alguma forma, pode ter sido mais superficial, né? A gente sempre brinca, o Lupe, que a gente somos propositadamente superficiais, né? Superficiais, exatamente para que a gente possa tratar. Mas eu acho que o grande mérito disso é, quem sabe, a capacidade de adaptação, né? A adaptabilidade. Quem sabe esse seja a frase que também norteia, né? A gente vê determinadas questões, né? E adapta elas para a realidade da advocacia. Às vezes a gente vê primeiro na gestão dos escritórios de advocacia e tenta descobrir qual é o fundo disso, né? Então, assim, eu não tenho nenhum tema que, quem sabe, mas eu acho que para um futuro, sem dúvida nenhuma, é a capacidade que os escritórios vão ter que ter de se adaptar a novas realidades, a novas demandas. As empresas, como você tem falado, que não são necessariamente estruturas de escritórios de advocacia, assumindo e ocupando determinadas lacunas. Eu acho que tudo pode ser um pouco resumido na capacidade que você vai ter de adaptação. Quem sabe essa seja a grande aposta do futuro, né? Se a gente tivesse, assim, um dia desses o LinkedIn me mandou profissões do futuro, né? Eles pediram para que eu até fizesse contribuísse com algumas coisas. Não sei se te mandaram também, achei interessante, né?
mandaram. É muito legal. E aí eu não fiz, mas faria aqui, ao vivo, né? Assim, falando assim, eu acho que um gestor de adaptação, né? Porque as novidades chegam e as sociedades de advogados são completamente despreparadas e não são adaptadas. Mas você é maluco, porque a gente vai a festival de inovação aí, vira e mexe. Sim. E assim, fala, olha... E aí a gente tá escutando aí desde 2015. Olha, vocês vão ter 3 profissões ao longo da vida, você vai viver mais. E a gente fica repetindo isso, mas a gente não olha pra frente, né? Assim, no dia a dia, você fala assim, pensar nisso. Você usou agora um termo muito bom, que é a migração, essa, né, dentro de uma carreira. Esse foi o Dani Lupi Recebe, né, episódio número 100. Hoje agradecendo ao nosso convidado, André. Obrigado a vocês. Eu queria agradecer André, muito, Daniele, Lupi, vocês são esse programa, né? Acho que a gente essa complementariedade. A gente exercitou essa complementariedade aqui e eu fico muito feliz de tê-los comigo nessa jornada. A gente... E eu queria, só um negocinho, Lupi, agradecer a você, André, assim, porque eu acho que assim, você é uma pessoa que, já te disse isso algumas vezes nos bastidores e quero deixar aqui registrado, você é uma pessoa que faz diferença em tudo que você se propõe a fazer. Então, assim, quantas iniciativas no mercado jurídico tem a sua mão, tem o seu dedo, quantos apoios e empoderamentos que você deu para inúmeras pessoas em inúmeras iniciativas. Você tem o dom de conseguir capturar o que é de melhor em cada pessoa e incentivar, apoiar, né, enaltecer com uma generosidade ímpar que eu vi em poucas pessoas. E como você, com todo um background muito diferente desse mercado jurídico, como você contribui, eu tenho certeza que o mercado jurídico brasileiro não é o mesmo sem as suas contribuições. E ele foi modificado ao longo desses anos em tudo que você tocou. Então, assim, obrigada por esse espaço do Gesto, né, de Gestão. Acho que nossos ouvintes agradecem também, porque a gente recebe esse carinho de que é algo que faz diferença prática nas pessoas e você sempre traz isso. E mais fora daqui, né, para quem não tem esse privilégio de conhecer o André, fora aqui dessa voz aqui do nosso Spotify, o André é essa pessoa que em todos os lugares, em todas as consultorias, em todos os relacionamentos que ele se propõe nesse mercado jurídico, ele fez e faz diferença. Então, André, muito obrigada. E obrigada por essa jornada de ensinamento desses 100 episódios. Yes. Obrigado. Eu vou repetir, faço da Dani as minhas palavras, de verdade. Obrigado por trazer esse cara do rádio aqui nesse universo tão bacana. Esse foi o episódio número 100. Ei, que maravilha! Semana que vem não, a gente não volta. Semana que vem a gente volta daqui a 15 dias, porque com o episódio número 101 aí voltamos à normalidade. Obrigado à nossa visita. Por favor, Dani, agora é você que vai agradecer. Ilustre visita da Maura. Obrigada, Maura. Grande Maura. Muito obrigada. É isso. Vambora. Obrigado, Compasso Colab. Obrigado também a Aline Nascimento, Ed Chaves. Eu não sei qual foi a trilha sonora que ele fez aqui. A gente vai ter que descobrir depois. Mas é isso aí. Abraço pra todo mundo. Valeu. Esse foi a edição de número 100 do Gesto de Gestão. Gesto de Gestão.